Fala pessoal, André Tenório aqui, analista político internacional. Hoje retornando devido a alguns problemas técnicos, não consegui gravar vídeo todos os dias, nos últimos 2 dias para vocês. Mas vamos voltar a falar aqui já de um tema muito interessante que é o USAID, que é a Agência Nacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, que financiava ONGs e a mídia internacional, entre outros grupos, que o Elon Musk, agora que tem um cargo de Departamento de Cortes de Despesas americano, está investigando e está mandando revelar para todo mundo. É um escândalo internacional, afinal, várias ONGs, inclusive 6 milhões de dólares que os Estados Unidos financiava para a cirurgia de crianças transgêneros na Guatemala, entre outras ONGs aí que os Estados Unidos estavam financiando, inclusive a própria BBC, que é uma das maiores mídias do mundo, a britânica, né, BBC, e os Estados Unidos financiava 8% do seu orçamento anual. E agora não tem mais. E o Elon Musk, na verdade, está fazendo uma limpa, né, nesses cortes inúteis que os Estados Unidos está financiando e praticamente está já acabando de piorar o status do Partido Democrata, que já estava perdido após a surra nas eleições para o Trump, e agora, cada vez mais, com esses escândalos, está cada vez mais fragilizado. Então, a mídia, a oposição estão perdidos, não sabem o que fazer. Inclusive está tendo reflexos aqui no Brasil. Por exemplo, estamos vendo o próprio ex-agente da USAID disse que se não fosse esse financiamento americano para influenciadores e mídia brasileira terem batido no Bolsonaro em 2022, o Bolsonaro seria presidente hoje do Brasil, teria sido reeleito. Então, foi uma interferência clara nas eleições brasileiras e também todo o aparato internacional, né, que estava sendo financiado dessas ONGs, entre outros grupos. O Elon Musk, claro, tem seus interesses por trás, ele também é um grande financiador da direita europeia, mundial hoje, e também ele disse já no Twitter, um tempo atrás, que a mídia é o povo. Agora, com as redes sociais, a mídia é o povo. Então, está ajudando meio que também a sepultar a mídia internacional, a mídia mainstream, no caso, né? Então, vai ficar sempre mais fragilizado. Hoje parece que o Trump até tweetou nessa rede social, Truth Social, que os Estados Unidos financiava com 8 milhões de dólares o site O Político, que é um dos grandes sites também de notícia internacional. Então, esse é um escândalo que está abalando o mundo todo. O tema USAID é Trending Topics do Twitter faz 2 semanas e vai ter grandes reflexos aí para desdobramentos ainda por acontecer. Após o pente fino, nessa agência que está para fechar, o USAID, Elon Musk vai passar o pente fino no Pentágono e na Secretaria de Educação Americana. Imagina o que não vão achar na Secretaria de Educação Americana. Incentivos à agenda woke, progressismo, enfim, LGBT, QI+, agora, né? Com certeza vai achar tudo isso e muito mais. Então, fique ligado nos próximos episódios aí para desdobramentos, né? Para ver o que mais pode acontecer. Eu também vou estar retornando aqui nesse canal para estar atualizando vocês. Mas a curto prazo, tá? O que podemos tirar de lição é que os Estados Unidos financiavam essas ONGs, mídia e outros grupos internacionais com milhões de dólares. O Trump está acabando com isso. A mídia está em desespero, já falou que vai morrer 6 milhões de pessoas com AIDS no mundo por conta desse corte de financiamento. Cara, é dinheiro americano. E os Estados Unidos não é um grande pai que vai sair distribuindo dinheiro para todo mundo. E o Trump está reorganizando a ordem internacional no momento. Isso é fato. Está pensando nos Estados Unidos primeiro. Por exemplo, essas tarifas que ele implantou sobre o México e o Canadá de 25% que após foram retiradas é porque ele queria que esses países também enviassem tropas para a fronteira para controlar a entrada de imigrantes ilegais, de drogas, entre outras coisas. Os Estados Unidos estavam financiando sozinho. Então ele ameaçou taxar em 25%, os dois países cederam e pronto, as tarifas foram por água abaixo. Os Estados Unidos saiu do Conselho Internacional de Direitos Humanos, saiu da Organização Mundial da Saúde. É uma ordem internacional que os próprios Estados Unidos criou. Porém, o Trump está realinhando essa ordem internacional porque viu que essa ordem internacional tem que beneficiar os Estados Unidos. Afinal, eles são os principais fiadores dessa ordem. A moeda internacional que é usada no comércio, o dólar, é dos Estados Unidos, não é caro, não é barato manter. As bases militares do mundo todo
Não é barato manter. Então o Trump está reorganizando essa ordem. Quem disse que o Trump quer acabar com a ordem internacional? Falando, o Trump quer acabar com a ordem internacional, acabar com as parcerias. É mentira, analista que não sabe dizer o que, não sabe o que fala. Afinal, o Trump não quer acabar com essa ordem, ele quer fazer com que os Estados Unidos se beneficiem novamente. E não estava sendo beneficiado. Uma prova disso é isso: 6 milhões de dólares para cirurgia de criança estrangeira na Guatemala, 3 milhões de dólares para o movimento da Amazônia. E, sendo que movimento é esse? Que auxiliou aqui no Brasil? A ministra do Meio Ambiente é Marina Silva. O presidente do Brasil é o painho Lula. E mesmo assim a Amazônia quebrou o recorde de queimada no passado. E aí, como é que fica? Então, tem que ser revisto mesmo. Enfim, vai ter muitos escândalos. Daí agora parece que está para vir um agente enviado da OEA para verificar a liberdade de expressão no Brasil. Algumas contas, por coincidência, já estão sendo desbloqueadas, né? No Twitter, então o site Rumble voltou a funcionar. Uma das contas que foi desbloqueada foi a do Monark. Tinha sido derrubada, entre outros analistas políticos e políticos que tinham perdido a conta por ser direita e agora está voltando, por amando do STF. Né? Um juiz aí sabe quem é o nome. Vocês sabem o nome, né? Então, tem muita coisa acontecendo ultimamente. E é tanta informação que até para analisar é difícil. Mas esse é um dos maiores escândalos da história. Alguns dizem que é a implosão do Partido Democrata. Eu acho que não. Porque apesar desse escândalo ser um negócio absurdo, temos o caso do Watergate. Por exemplo, Watergate foi o escândalo de espionagem do Nixon contra o Partido Democrata e depois foi feito o pedido de impeachment do Nixon. Ele renunciou antes de sofrer impeachment. E muita gente dizia que o Partido Republicano não iria assumir por um longo tempo. Porém, logo após veio Ronald Reagan, republicano, o maior presidente da história. Então não dá para decretar o fim do Partido Democrata. Mas que já abala um partido que já estava fragilizado, abala. Então, acho que tem que ver os desdobramentos aí para acontecer. O Trump e o Elon Musk estão fazendo a limpa. Vai vir muito mais coisa ainda do Pentágono, principalmente da Secretaria de Educação americana. Então vamos ver muitas coisas absurdas para o contribuinte americano que vai ficar cada vez mais indignado. Beleza, galera? Quem puder se inscrever no canal, se inscreva, por favor. Quem puder compartilhar, eu agradeço demais. Curta, dê o like aí no vídeo, beleza? Tem vídeos novos todos os dias para vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima.